Yom Yom para o dia 9 de Elul, selecionado de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele traz uma citação do seu avô. E assim ele escreve: meu avô, o Rebbe Maharaj, o avô do Rebbe anterior foi o Admor Abishmuel, o quarto Rebbe de Chabad. Ele disse em relação ao conceito de Idbonenut. Idbonenut significa meditação. Nós encontramos esse conceito muitas vezes enfatizado na Hassidut, sobre a necessidade de meditar sobre o estudo dos temas hassídicos, meditar antes da reza, da oração, para buscar uma inspiração maior, meditar durante a oração, intercalando as passagens da reza e assim por diante. E a Hassidut enfatiza, de forma geral, mais ainda a Hassidut Chabad, que é uma vertente intelectual da Hassidut, enfatiza a importância da Idbonenut, não só do estudo, da leitura, mas também da meditação. Em outras palavras, refletir e se aprofundar sobre o tema aprendido e estudado. Então, em relação ao conceito de Idbonenut, meditação, que consiste em meditar com profundidade e concentração sobre um tema de difícil entendimento, e aqui o Rebbe Maharaj, provavelmente ele estava se referindo a temas abstratos, temas espirituais, místicos, esotéricos, que encontramos nos ensinamentos hassídicos. Porém, mesmo quando meditar sobre um tema tão abstrato, tão profundo, e mais ainda fazer isso com profundidade e concentração, não é? Quando se trata de um tema tão intrincado, tão complicado, de difícil entendimento, mesmo assim, disse o Rebbe Maharaj o seguinte, assim quanto o Rebbe anterior: se o tema lhe afeta, se o tema afeta a pessoa, se o tema diz respeito a ela, se o tema toca nela, se toca nela, afeta pessoalmente e profundamente o indivíduo, então a pessoa acaba captando e entendendo muito bem. Por mais que o tema em si, de fato, pode ser de difícil compreensão, por mais que o tema em si, de fato, é um tema profundo, elevado, muito abstrato, muito místico, etc. Porém, se o assunto toca a pessoa, se a pessoa se importa com isso, se isso diz respeito a ela, se esse tema lhe afeta de forma pessoal, individual e profundamente, então, no final, a pessoa acaba conseguindo entender, a pessoa acaba captando e entendendo muito bem. Por quê? Porque o tema lhe afeta, porque o tema lhe diz respeito, porque o tema lhe toca profundamente. E o Rebbe Maharaj trazia isso como um aprendizado do que nós podemos constatar na Torá, no Talmud. Há uma evidência na própria Torá, no tocante às leis relacionadas a mulheres, etc. Há uma série de leis que estão relacionadas com mulheres, e seja em relação a matrimônio, a divórcio, outras situações, etc. E o Talmud nos traz diversos argumentos que as mulheres eventualmente podiam levantar a seu favor. Então, diz o Rebbe Maharaj, quando o Talmud nos traz os possíveis argumentos engenhosos que elas podem apresentar, não é? Argumentos muito não só interessantes, curiosos, mas engenhosos, que envolvem muita perspicácia, muita astúcia, muita inteligência, muita sabedoria. E, diz o Rebbe Maharaj, essas questões, esses argumentos são analisados por Tanaim, Emoraim e Geonim. Tanaim são os autores e os sábios que atuaram na época da Mishnah, cerca de 2000 anos atrás. Emoraim são os sábios que atuaram na época da Gemara, que é um comentário, análise e aprofundamento sobre a Mishnah. Geonim são os sábios pós-talmúdicos, chamados gênios, etc., que fecharam o ciclo de conhecimento talmúdico. De qualquer forma, em todos esses séculos, aqui estamos falando num período de quase um milênio, onde nós tivemos atuando as mentes mais brilhantes,
as cabeças mais destacadas do nosso povo, os grandes sábios da Mishnah, Rabi Akiva, Rabi Meir, Rabi Yehuda Nassi, os grandes sábios da Gemara, Abaye, Rava, Ravina, Ravashi, enfim, os Geonim, Rav Sadia Gaon, Rav Hai Gaon e assim por diante, só como exemplos. Eles se debruçaram para analisar com profundidade todos esses argumentos que as mulheres eventualmente traziam ou poderiam trazer. E eles apontaram quanta perspicácia, quanta astúcia pode haver por trás desses argumentos. Então, essas questões são analisadas no Talmud por sábios de mentes brilhantes. E a Torá, que a nossa Torá é chamada a Torá da verdade, ou seja, tudo que consta na Torá é perfeitamente autêntico e verdadeiro. E isso é analisado pelos sábios, esses possíveis argumentos. Portanto, aqui, quando a Torá traz esses argumentos, trazidos, ditos pelas mulheres, argumentados por elas, é sinal que verdadeiramente elas poderiam estar argumentando isso. Apesar de uma mulher ou outra pessoa simples normalmente não ter a capacidade de apresentar argumentos tão complexos e engenhosos, nós sabemos que até poucos séculos atrás, de forma geral, as mulheres não eram tão estudadas, as mulheres não tinham o mesmo acesso ao conhecimento, mesmo dentro do meio judaico. As mulheres, o que elas aprendiam no judaísmo era o básico para a atuação no dia a dia, a forma de cumprimento das mitzvot, a forma de praticar os rituais, etc. Mas não haviam escolas e elas não frequentavam yeshivot como os rapazes, etc. Então o conhecimento delas nos assuntos, na linha de pensamento talmúdico, aláhico, judaico de forma geral, era muito restrito e limitado. Assim como de pessoas mais simples, simplórias, que não tinham acesso a todo esse conhecimento. Mas ele nos diz, apesar de uma mulher, e não só uma mulher, mas qualquer pessoa não ter a capacidade de apresentar argumentos tão complexos e engenhosos por si só, ou seja, baseado em conhecimento anterior ou apoiado em teses que constam nos nossos livros. Mas dizia o Rabbi Maharash, a verdade é que quando o fato lhe concerne profundamente, mas isso que ele dizia, no final das contas, quando o assunto toca profundamente a pessoa, tem implicações críticas para a pessoa, então até mesmo aqueles que são menos inteligentes, cultos, letrados, são capazes de argumentar e produzir raciocínios profundos e ideias sábias e etc. Não é? Então assim dizia o Rebbe Maharash, pelo fato de nós vermos, da Torá nos trazer o Talmud, de escrever uma série de argumentos possíveis que as mulheres argumentavam, poderiam argumentar em diversos casos e situações. E eram argumentos tão complexos, com tanta perspicácia, com tanta astúcia, que os maiores sábios nossos, as mentes mais geniais que tivemos durante 1000 anos, em todas as épocas, Tanaítas, Emoraitas, Geonitas, etc., eles analisam profundamente cada um desses argumentos, eles ficam se debatendo durante muito tempo ou durante muitas folhas, etc., sobre o teor desses argumentos. E de quem são esses argumentos? Ou eram de mulheres simples, que não eram conhecedoras da Torá, ou pessoas simples, etc. Mas por que esses argumentos acabavam sendo tão efetivos, tão perspicazes, tão sábios? Porque eles partiam de pessoas que aquele assunto lhes tocava profundamente, aquele assunto lhes afetava de uma maneira impactante. E isso que nos diz o Rebbe Maharash, isso que ele nos ensina, quando o assunto de fato toca a pessoa, então isso abre a sua mente para entender coisas profundíssimas, coisas complexas, etc. E o mesmo ele aplicava, portanto, em relação ao conceito de bonenut, de meditação. Pode parecer difícil meditar, se aprofundar sobre temas místicos, sobre temas abstratos, espirituais, etc. E, de fato, para nós aqui nesse mundo terrestre, pessoas físicas no mundo material, isso pode parecer um pouco distante e um pouco complexo, mas se nós
de fato soubermos que esse assunto toca a nós, se de fato esses ensinamentos nos dizem respeito, se eles afetam o nosso ser, se a gente se importa de verdade com isso, a gente vai acabar tendo também cabeça para meditar, refletir, se aprofundar e compreender esses temas com maior intensidade. Essa é a lição que nos ensinava o Rebbe Maharaj.